Olá, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com você? Espero que este vídeo te encontre bem. E se você estiver doente, que Deus te cure. Em nome de Jesus, que os planos do inimigo venham a ser frustrados sobre a minha e sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém? Irmãos, hoje eu vim contar uma história de uma pessoa, amiga minha, que gostava muito dela e hoje ela dorme no Senhor. E eu queria contar essa história que aconteceu comigo, um testemunho de vida. E eu não vou falar, irmãos, nem julgar. Eu vou falar o que eu senti, né, na época. Bom, eu vim para a presença do Senhor. Essa irmã, eu já conhecia ela, que era amiga da minha mãe. Toda vez que eu chegava, né, da rua, eu não estava na presença do Senhor, eu lembro dessa mulher. A imagem que eu tenho dela era de uma mulher que estava conversando com a minha mãe. E a gente, quando é novo, quando é jovem, quando a gente está na doideira, a gente não lembra de nada. E aí, o que aconteceu? Um dia eu vim para Jesus, voltei para Jesus e tudo. E aí, eu não sei como, essa mulher acabou se aproximando de mim. Eu não me lembro como, não me pergunta, porque eu lembro que ela se aproximou de mim e era uma pessoa assim, de Deus. Me levava para a igreja, a gente orava junto, a gente ia para o monte junto. E ela começou, lembrei agora, ela visitava uma igreja que eu reunia. E aí ela ficou perto de mim, né? E a gente foi pegando amizade, afinidade, a gente andava junto e era muito legal. Bom, e aí Deus foi me dando muitas amizades boas de oração, né? Mas essa sim foi uma irmã que ficava sempre comigo, ia para o monte comigo, orava comigo, fazia propósito junto. Ela vinha aqui para minha casa e a gente era muito amiga. E eu me lembro de uma vez que nós fomos para o monte. Logo que eu saí da Igreja da Deus e Amor, lá não podia ir para o monte, era proibido na minha época, era proibido. Então, quando eu fui para a Assembleia de Deus, que os irmãos falaram, nós vamos para o monte, meu coração se alegrou e eu falei assim, eu quero ir para o monte, eu quero ir para o monte, eu quero ir para o monte. Então, o pastor marcou para a gente ir para o monte e fomos para o monte. Quando chegou lá, foram várias pessoas, o pastor, e eu me lembro de um irmão, que quando eu subi no monte, ele me deu a mão para subir. Irmãos, eu falo isso para vocês de coração. Quando aquele irmão me deu a mão para subir no morro do monte, eu fiquei assustada com aquilo. Porque eu aprendi que homem não podia pegar na mão da mulher da igreja que eu tinha vindo. Não podia, homem não podia pegar nas mãos da mulher. Namorar não podia pegar na mão. Era só de longe que namorava, ninguém podia pegar a mão do outro. Eu aprendi assim na doutrina da Deus Amor. Quando eu fui pro monte, que aquele irmão casado pegou na minha mão para me ajudar, junto com o rebanho da igreja ali, eu fiquei apaixonada com amor, com a dedicação e com o que não tinha maldade, né, com cavalheirismo. E aí fomos pro monte orar. Quando chegou lá no monte, lá cada um orava individual. Cada um ficava no seu cantinho e orava. Depois que cada um orava, pedia perdão pelos seus pecados e tudo, aí o pastor chamava todo mundo, a gente fazia uma roda. E ali o pastor orava mais uma vez com as mãos dadas, e ali era dada oportunidade para alguém passar alguma coisa, se tivesse, Deus mostrasse. Bom, e assim ia acontecendo. Alguém que tinha tido uma visão, que tinha tido uma revelação, falava, eu tenho algo para passar, pastor. E ali passava, e ali era muito bom. Pessoas eram curadas de câncer, curadas de enfermidades, renovadas, falavam em línguas, eram batizadas com o Espírito Santo. Era a coisa mais linda do mundo. E essa irmã, que era minha amiga, que se juntou comigo, estava lá no monte naquele dia. E aí, o que aconteceu? Foi passada uma profecia para ela, que Deus ia tratar com o marido dela, que Deus ia amassar ele, que Deus ia descer com ele, e tudo, um monte de coisa. E tudo bem, nós descemos do monte, e esse homem, marido dessa amiga minha, tinha abandonado ela para outra, casou com outra mulher. Ele abandonou ela, foi para uma outra igreja e casou com outra mulher. Então, na cabeça de todo mundo, e ela também, que Deus ia matar ele, que Deus ia acabar com ele, que Deus ia fazer e acontecer na vida deles. Então, todo mundo esperava o quê? Que Deus ia matar o homem. Porque é isso que estava falando nas profecias. Então, nós imaginávamos o quê? Que ela estava certa e que ele estava errado. É isso que nós pensávamos o tempo inteiro. Esse homem não presta, Deus vai tratar com ele.
Só, irmãos, que passou-se o tempo, o homem não voltou para ela. E ela continuou sozinha. Ela recebeu pedidos para casar, ela não aceitou. Por quê? Ela tinha filhos adultos, ela já era avó, entendeu? E ela é uma mulher muito sábia. Mas essa mulher sofria calado, era uma serva de Deus. Enquanto isso, ele passava para lá e para cá com a outra, desfilava com a outra para lá e para cá, morava em outra cidade, e ele não tinha na consciência dele vontade de voltar e nem largar da outra, porque já tinha casado com a outra. E a gente não sabia, depois que a gente ficou sabendo que ele já estava casado com a outra. E ela orando para ele voltar, e ela orando para ele, e as profecias eram as mesmas. Que Deus vai tratar com ele, que Deus vai tratar com ele. Irmãos, não se assuste, vê o final dessa história que aconteceu. Bom, passou-se muito tempo mesmo. E eu me lembro que lá no monte, ela falou para a profeta, vai lá na casa dele, passa a profecia para ele, fala para ele o que você viu. Na intenção dela, no intuito dela, o que ela imaginou? Para ele ter temor e voltar para Jesus, voltar para mim. Nada disso aconteceu, irmãos. Nada disso aconteceu. O profeta não foi na casa dele, eles continuaram separados depois de muitos anos e teve casamento, a filha dela se casou e tudo. E aí, irmãos, passou-se um tempo, eu ia muito para a consagração. Irmãos, todo sábado eu gosto de ir para a consagração. Eu preciso. A gente peca a semana inteira. A gente peca todos os dias. Então, na manhã de sábado, eu gosto de ir para a consagração e orar e dedicar ao Senhor. Todas as igrejas que as irmãs me conhecem, sempre pela manhã da consagração. Bom, e aí um dia eu estava vindo da consagração. Deus tinha falado comigo uns dias atrás, só que eu achei assim, estranho isso. O que o Espírito Santo falou para mim? Vou levar minha filha, ela está numa doença mortal. Eu falei, não, isso é coisa... por que Deus ia falar isso para mim? Não, acho que é coisa da minha cabeça. Passou-se um tempo, eu estava vindo de uma consagração num sábado. E aí, irmãos, quando eu estava quase chegando na minha casa, a filha dela me chamou e falou, irmã Cláudia. Eu falei, oi, amor, ora pela minha mãe, ela falou, que é essa minha amiga, que ela está doente. E ela falou com cara preocupada que era uma doença sem cura. Aí aquilo eu fiquei para baixo. E eu me lembrei do que o Senhor tinha falado comigo, que ia levar ela, que ela estava com uma doença mortal. E aí tudo bem, entrei para dentro de casa, orei. Daqui a pouco ela foi internada para fazer quimioterapia. E aí tudo bem. Eu fiquei triste, mas aí tudo bem. Aí, irmãos, ela foi diagnosticada na mama e ela fez aquilo que o médico ali e tudo, voltou para casa. Usou touca, ficou sem cabelo, aquele processo que todo mundo conhece quando ela tá doença do câncer. Só que ela continuava vindo na minha casa, ela não tocava no assunto. E ela nunca me falou que ela estava doente. Irmãos, a gente ia para o monte junto, a gente expulsava demônio, orava pelos enfermos, a gente profetizava, a gente era avivada nas igrejas. Ela nunca me falou que ela estava com câncer. Nunca que ela falou para mim que ela estava com câncer, irmãos. E aí, quando ela ficou doente, que ela começou a se tratar, mesmo assim, ela nunca tocou no assunto comigo. E por respeito a ela, eu não fazia pergunta. Eu sempre fui assim, irmãos. Irmãos, se eu ver alguma coisa na pessoa, se eu vejo que a pessoa não quer me falar, eu não fico perguntando, não. Você tá doente? Você tá doente? Não, eu fico na minha, eu não falo nada. E ela ficou aqui na minha casa, a gente continuava a orar. E foi muito bom. A gente orava muito e tal. Só que acontece que um dia ela chegou perto de mim e falou bem assim pra mim: Cláudia, eu tô com uma dor na minha perna que não passa. Já tomei remédio, já tomei chá. E ela vinha aqui em casa catar chá, remédio que dá na pedra, que falava que era pó. E nada dessa dor passar. Daqui a pouco ela veio da outra vez, estava mancando. E ela pegou e falou assim: Cláudia, eu não tô conseguindo fazer xixi. Então ela falou assim: Cláudia, eu não tô conseguindo fazer xixi. Eu falei: meu Deus, toma chá. Ela: Cláudia, não sei o que tá acontecendo e tal. Olha só, gente. Foi pro médico, o médico nada, não me contava. Só falava que tava com dor na perna, que tava travando a perna dela. Ela, uma vez, nós fomos na casa de um irmãozinho que mora aqui, aqueles irmãozinhos de oração. Chegou lá, não achamos o homem em casa. E ela andou com muita dificuldade. Nós viemos a pé pra casa.
Mesmo assim, um belo dia esse irmão veio aqui em casa e ela veio, ele orou por ela e tudo, e nada da dor passar. E nada da dor passar. Então nós um dia fomos numa igrejinha lá no morro, lá no alto, e ela subiu também com muita luta. Chegou lá, nada de nada aconteceu. E foi passando o tempo, e até que um dia ela foi internada. E quando ela foi internada, aí foi feito os exames. E realmente, irmãos, o câncer dela tinha voltado. O câncer dela tinha voltado. Vou logo avisando, irmão, essa história não vai terminar alegre. É uma história de vida. Não sei por que eu vou contar, mas é para vocês entenderem uma coisa que eu entendi depois, que eu acho que eu entendi isso aí, tá bom? Foi dado o diagnóstico para ela. Ela foi internada e estava com câncer. O câncer foi para outra parte do corpo dela. Foi para outra parte do corpo dela que atingiu os nervos dela, que atingiu as pernas dela e já estava tomando todo o corpo dela. Por isso que ela não estava conseguindo mais fazer xixi. E depois que ela não conseguiu fazer mais xixi e ficou piorando, internaram ela. Pois então, depois desse dia, ela nunca pediu para mim ir lá visitar ela. Eu queria visitar ela, eu pedi para ir lá, ela não deixou eu ir. Eu não sei porquê. Eu acho que ela não queria. A filha dela falou para mim, ela não queria que eu visse ela assim. Ela era uma mulher muito forte, muito dura, sabe? Até mesmo com ela. Então ela ficou internada. E logo depois, irmãos, ela partiu. Tomou Santa Ceia e partiu. Irmãos, de verdade assim, pensa numa dor que eu sofri. Essa amiga minha, quando a mamãe morreu, ela ficava perto de mim. Quando a mamãe morreu, ela ficava perto de mim, ela dormia na minha casa. A gente era unha e carne. A gente era muito unida. Mas ela nunca me contou que estava doente, irmãos. Quem me contou foi Jesus. Jesus que me contou. Então, irmãos, ela partiu. Irmãos, de verdade, eu não consegui ir no velório dela. Irmãos, eu fiquei tão triste com aquela situação. Porque foi uma surpresa. Eu não sabia que ela estava doente. E eu não consegui ir no velório. Eu fiquei muito triste com o que ela fez comigo, de verdade. Falei, puxa vida, por que ela não deixou eu ver ela? Por que ela não me contou? A gente era tão amiga. Por que ela não me falou que estava doente? Mesmo que eu não pudesse fazer nada, eu queria saber. Mas ela não me contou. Bom, irmãos, e aí ela partiu. E as filhas dela ficaram muito tristes. Os netos, família. Ela deixou todo mundo bem. Ela incentivou todo mundo a fazer seu cantinho, a sua casinha. Ela era uma mãe, muito mãe mesmo. E todos os filhos ficaram amparados. Porque da onde o marido dela foi embora, deixou um predinho. E cada cômodo do prédio, eles foram juntando e foram fazendo. Cada um, são 3 irmãos. 2 homens, 2 mulheres, 4 irmãos. E cada um ficou com um pedaço. Irmão, no final do ano, eu sempre passei sozinha. Ela vinha me chamar, passa o ano novo lá comigo. Eu passava o ano novo com a família dela. Ela era muito bacana comigo, irmãos. Eu passava o ano novo com ela, a gente tomava Santa Ceia junto. Ceia de Natal, né? Falei Santa Ceia, mas ceia de Natal. No final do ano, eles faziam ceia e ela me chamava, Cláudia, vai lá em casa ceiar, porque mamãe já tinha morrido, né? E aí aqui em casa eu não tinha esse costume de fazer ceia de Natal. Sempre fui sozinha, irmão, aqui na minha casa. Cada um caça seu rumo. Aqui em casa foi sempre assim. Então eu comia com ela, a gente comia feijão tropeiro, essas coisas de Natal. Depois eu vinha para casa dormir. Mas assim, ela sempre cuidou de mim. Quando minha mãe estava viva, que eu sofria muito aqui, ataques, eu ia me refugiar na casa dela. Era lá que eu me escondia. Era lá que eu deitava no sofá dela e ela fazia as coisinhas dela. Ai, irmãos, como é bom de ter uma amiga de oração. E como é triste quando Deus leva essa pessoa. E assim, eu lembro até hoje, eu deitava no sofá dela, falava, não tô legal, posso ficar aqui um pouquinho na sua casa? Aí ela falou, pode, Cláudia, deitava no sofazinho dela e ela ficava no fogão. Ela já estava doente, irmãos, e ela não me falava. Eu era muito desligada, eu não percebia. Entendeu? E vou te contar como que ela descobriu. Bom, foi descoberto o câncer pela filha dela. Ela estava doente e não quis falar. No dia que ela foi vestir uma roupa, a filha dela viu um roxo
na mama lá dela, né? E quando a filha dela falou assim, mamãe, o que que é isso? E aí foram descobrir que era um câncer de mama. Já estava muito avançado, a mama dela estava roxa, ela não contou para ninguém. Mas quando começou a fazer o tratamento, infelizmente ele foi avançando. Ela não quis contar. Na verdade, eu acho que ela pensava que Deus ia curar ela orando no monte, fazendo campanha. Eu quero falar uma coisa para você. Tem coisas que é para Deus, mas tem coisa que é para um homem. Nós precisamos se cuidar. Eu vou falar uma coisa para você que eu aprendi nessa situação. Eu posso estar até errada. Ah, deixa eu falar. O esposo dela morreu logo depois. Em menos de um ano esse homem morreu. Sabe quem tá viva? A outra. A que era amante, que eu acho que nunca foi amante. Se foi um dia, foi rápido e logo casou. Ela tá viva e ficou com os bens dele que ele deixou para ela. Enfim, a minha amiga morreu e o marido dela também morreu. Logo depois, em menos de um ano, ele partiu. E acreditem, de câncer também. Eu fiquei com medo dessas coisas. E eu fiquei assim, Deus, em que está a nossa fé? Será que vale a pena eu me massacrar tanto por um homem? Me massacrar tanto por uma mulher? Será que vale a pena eu me rasgar toda, ficar com raiva da pombagira, da Jezabel que roubou o marido? Irmãos, quando eu falo aqui nas lives, pregue a palavra, vive o que Deus mandou, esquece raiva, esquece ódio, viva a sua vida, seja feliz. Talvez as pessoas ficam agarradas com ódio, com raiva, com falta de perdão e acabam se matando, sabe? Deus deu livre-arbítrio, irmãos. Se cuidem, se zelem, se ajudem, não fiquem bitolada em alguma coisa que está te fazendo mal. A Bíblia fala sobre raiz de amargura. Cuidado com a raiz de amargura. A raiz de amargura traz doença. Cuidado com a raiz de amargura. Em Tiago vai falar sobre isso. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tá aqui, ó, em Hebreus, capítulo 12, versículo 15. A raiz de amargura é uma expressão bíblica que aparece no versículo 12 e 15. O versículo alerta sobre o perigo de se afastar da graça de Deus e permitir que a amargura brote e contamine a vida espiritual. Raiz de amargura, sentimento de tristeza, de angústia, rancor e murmuração. A amargura pode ter o resultado de não perdoarmos alguém. A amargura pode ser resultado de reagir de maneira inapropriada em uma ofensa. A amargura pode ser auto-infligida. A amargura pode também contaminar a muitos. A amargura acaba destruindo nossa vida e a vida de alguém. Então peça a Deus hoje, em nome de Jesus, para você não ficar bitolada em alguma coisa. Não guarde a amargura. Hebreus 12, 15. Grava essa palavra e preste atenção no que Deus está falando. Amém? Toma cuidado, viu? Então essa é uma história que eu quero te contar sobre isso. Eu creio que os dois tinham uma amargura, ninguém contou para ninguém, ninguém perdoou ninguém, e agora eu não sei como é que estão. Mas que partiram e não estão mais nessa terra. Ele era pastor, era uma mulher de Deus, tomava conta de igreja, e o inimigo entrou, ele quis, ela aceitou, e assim foi. Entendeu o que eu quero dizer? Não estou julgando, estou falando que o inimigo vem e nós temos que estar muito forte, temos que estar firme para não dar esses vacilos na vida. A Bíblia adverte que não devemos nos vitimizarmos ou nos afastarmos da graça de Deus. A Bíblia adverte que não devemos tratar ninguém com amargura. A Bíblia adverte que devemos estar em constante comunhão com Jesus através do teu Espírito Santo. A Bíblia adverte que devemos louvar em vez de ficar oprimido. A Bíblia adverte que devemos abandonar toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva. Se você conhece alguém que está sofrendo assim, que está se rasgando, se matando, se destruindo, compartilhe com alguém. Eu fiz esse vídeo aqui para nos ajudar a olhar para frente. É para frente que se anda, tá bom? Que Deus abençoe. Se você quer contar alguma coisa, eu tô aqui para ouvir. Me procure aqui, ó. E eu vou te falar com você. Se precisar, estamos aqui. Mas isso é uma história que eu quero te contar. Que Deus abençoe em nome de Jesus. A paz, Senhor.